Pessoal, agora a gente vai falar de pulsos de onda, tá? Aqui a gente vai ver quando uma onda ela sofre reflexão, ou seja, o que acontece com ela quando ela bate em algum objeto e reflete e volta, né? Quando ela bate e volta. E a gente também vai ver o que acontece quando ela passa de um meio para outro, tá? Quando ela passa por exemplo, uma corda que você pega duas cordas diferentes, ou seja, uma corda mais pesada, outra mais leve, você amarra uma na outra e faz um pulso, tá? Igual essa pessoa está fazendo, só que na verdade são duas cordas, uma amarrada na outra, tá? O que vai acontecer? As duas, se forem diferentes, elas vão ter massas diferentes. Uma vai ser mais pesada que a outra, imagina assim. Então o que vai acontecer? Esse pulso ele vai passar de uma corda mais leve para uma corda mais pesada, ou de uma corda mais pesada para uma mais leve. Então aí ele vai sofrer refração, tá? Mas vamos ver o que é o pulso de onda antes. Chama-se pulso a onda que corresponde a uma perturbação simples. Então é uma onda, só que você pode ver que é só um pulso, tá? Ele não. Por exemplo, ele fica só na crista aqui, ó. Ele não faz o vale, tá bom? E ela se propaga só ali na crista, tá? Então, nesse exemplo, a perturbação denomina-se pulso. O movimento do pulso é chamado de onda. Então, na verdade, o pulso é uma onda. A mão da pessoa que faz o movimento vertical é a fonte. Então, a fonte do pulso é a mão da pessoa. E a corda na qual se propaga a onda é denominada meio. Então, a corda é o meio de propagação da onda. Vamos analisar o caso particular de um pulso que atinge a extremidade de uma corda em duas situações. Primeiro, a de quando o extremo da corda está fixo, e depois a de quando o extremo da corda está livre. Então aqui, pessoal, a gente vai falar de reflexão de pulso, tá? Então imagina uma corda onde você faz um pulso com a mão e do outro lado ela pode ter duas situações. A primeira situação onde ela está fixa, tá? Então, igual aqui, por exemplo, ela está fixa numa parede e a outra situação ela está apenas presa na parede através de uma argola, por exemplo. Tá? Então essa argola vai permitir a onda, desculpa, a corda se movimentar para cima e para baixo. Vamos ver que tem uma diferença aqui. Ó, quando o pulso propaga-se numa corda, atinge sua extremidade, pode retornar para o meio em que estava se propagando. Esse fenômeno é chamado de reflexão. Tá? Então, reflexão é isso: é quando a onda bate em um objeto, né? E depois volta para o mesmo meio de propagação. Ela bate e reflete. Primeiro, extremidade fixa. Se a extremidade é fixa, o pulso sofre reflexão com inversão de fase, mantendo, porém, todas as outras características. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vem o pulso e aqui está fixo, tá? É a situação em que está fixa. Vem o pulso, quando ele bate aqui, ele reflete. Só que ele reflete, tá vendo? Com a fase invertida. A fase, pessoal, é se é crista ou se é vale. Então aqui, por exemplo, ele veio na crista e quando refletiu, refletiu em vale. Então ele refletiu com uma inversão de fase. Como ele fala aqui, ó, todas as outras características se mantêm. Então, a única coisa que muda no caso da reflexão é a fase, tá? No caso da reflexão com extremidade fixa, né? É a fase. Então, todas as outras coisas se mantêm fixas. Então, velocidade, frequência e amplitude se mantém fixa, não muda, tá? E a outra situação é a extremidade livre. Na extremidade livre, igual eu falei para vocês, ó, você tem uma extremidade móvel. É como se você pegasse uma argola e prendesse a corda na argola e deixasse ela se movimentar aqui, ó, tá? De cima para baixo. Então o que vai acontecer? Quando a extremidade é livre, vem um pulso incidente e a argola vai se mexer, e quando o pulso é refletido, ele volta sem inversão de fase. Tá vendo a diferença? A única diferença é essa. Quando a extremidade é fixa, volta com inversão de fase. Quando a extremidade é livre, volta sem. Vamos ver volta com a mesma fase, né? Vamos ver um GIF aqui para perceber melhor essas coisas. Ó, aqui extremidade livre e aqui extremidade fixa. Tá vendo? Na extremidade fixa, ó, um pulso chega, bate e volta com inversão de fase.
Quando a extremidade é livre, igual essa aqui é livre, ó, ele chega, a corda vai lá em cima e reflete sem inversão de fase. Tá? Tá, então isso é reflexão. Tá? Isso que a gente acabou de falar aqui é reflexão de pulso. Muito simples. Só que existe refração de pulso também. Pessoal, refração, vocês acho que ainda não estudaram essa palavrinha. Vão estudar na próxima etapa do RED. A gente vai falar de refração, tá? Mas o que é refração, pessoal? Refração é quando a onda está se propagando em um meio e ela passa a se propagar em outro meio. Por exemplo, quando você está dentro da piscina, você olha para baixo, você parece que encurtou as pernas, né? Encurtou. Por quê? Porque ali, o que você está enxergando? A onda de luz, né? Que está saindo lá da sua perna, lá embaixo da água, e chegando nos seus olhos, você consegue ver. Tá, o que acontece com esse raio de luz? Ó, ele muda de meio de propagação. Ele sai da água e passa para o ar, e depois ele entra daí que você enxerga ele, né? Então ele mudou de meio de propagação, mudou da água para o ar. Você pode pensar uma corda, igual eu falei lá no começo da aula também. Você pega duas cordas diferentes, uma mais fina, outra mais grossa, ou seja, uma mais pesada que a outra. Você conecta as duas, amarra ou conecta ali de alguma forma e faz um pulso. O que vai acontecer com esse pulso? Esse pulso vai passar de uma corda mais pesada para uma corda mais leve. Então mudou de meio de propagação, tá? Mudou de meio. Quando a onda muda de meio de propagação, a gente chama isso de refração, tá? Então a reflexão ela bate e volta para o mesmo meio e a refração ela muda de meio, tá? Então olha aqui, ó, o que acontece quando a onda sofre refração? Ó, a experiência mostra que a frequência não se modifica quando um pulso passa de um meio para outro. Então, o que acontece? Ele passa de um meio para outro, só que a única coisa que não se modifica é a frequência. Então modifica tudo, ó. Modifica a velocidade, modifica o comprimento de onda, mas não modifica a frequência. Se não modifica a frequência, pessoal, então quer dizer que um pulso tinha lá 400 Hz, passou para o outro meio, continuou com 400 Hz, tá? E a gente tem essa formulazinha aqui, ó. F, a frequência no meio A tem que ser igual à frequência no meio B, porque a frequência se mantém. Então a frequência no meio A é igual à frequência no meio B. Aí a gente fica com essa fórmula aqui. Pessoal, de onde que vem essa fórmula? Lembra lá na aula passada que tinha a fórmula, eu não estou com o slide aqui, mas abram o slide aí, acompanhem com o slide que vocês vão ver. Uns slides atrás tinha a fórmula V igual a F vezes lambda. Frequência, então a velocidade era a frequência vezes comprimento de onda. Se você isolar a frequência dessa fórmula, você passa o comprimento de onda dividindo para o outro lado, né? E aí fica assim, ó, frequência é igual a velocidade dividido por comprimento de onda. Então aqui, daqui para cá, o que a gente fez? A gente só substituiu a frequência pela velocidade sobre comprimento de onda igual a frequência B, então a velocidade B sobre comprimento de onda B. Tá? Aqui as velocidades elas mudam, tá, pessoal? Quando a onda sofre refração, a velocidade ela muda de meio para meio, tá? A onda pode ficar mais rápida ou mais devagar. Observe que o comprimento de onda e a velocidade de propagação variam com a mudança do meio de propagação, mas a frequência permanece a mesma, que foi o que eu falei. Tá? Um exemplo aqui de refração. Então vamos lá, fazer esse exemplo aqui para melhorar nosso entendimento. Uma onda periódica propaga-se em uma corda A com velocidade de 40 cm por segundo e comprimento de onda de 5 cm. Ao passar para uma corda B, sua velocidade passa a ser 30 cm por segundo. Determine o comprimento de onda do meio B e a frequência da onda. Então, pessoal, dá uma olhada aqui. Primeira coisa que vocês têm que observar quando vocês estão fazendo exercício são as unidades, tá? Então, aqui as unidades de comprimento estão sendo dadas em centímetros, tá? Então, se está tudo em centímetro, ó, aqui está 40 centímetros por segundo, que é a velocidade, né? E aqui o comprimento de onda, que é o lambda, está em centímetros também. Então, você não precisa fazer nenhuma transformação de unidades, está tudo na mesma unidade, tá?
Então você vai usar o centímetro mesmo para resolver esse exercício. Então aqui ele deu o quê? Ó, vamos ver aqui o que ele deu. Os dados no item A. Então ele pede o comprimento de onda do meio B. Então ele deu o VA, que é 40 centímetros por segundo, que é a velocidade do meio A. Ele deu o comprimento de onda do meio A, que é 5 centímetros. E deu a velocidade no meio B, que é 30 centímetros por segundo. E ele pede o comprimento de onda do meio B. Ó, pessoal, é só a gente vir e aplicar essa fórmula aqui, ó. Você tem VA, você tem lambda A, você tem VB, e a incógnita é o lambda B. Então você vem aqui, substitui tudo na fórmula, tá vendo? 40, que é o VA, comprimento de onda aqui 5 no meio A, igual a 30 dividido por lambda B. Se você isolar o lambda B dessa equação aqui, se você isolar, você vai achar o resultado 3,75 centímetros, tá? Que é a resposta do item A. Como que isola, vocês sabem, né? Passa o lambda B para o outro lado, multiplicando, esse passa para o outro lado, multiplicando, o 5 para o outro lado multiplicando e o 40 para o outro lado dividindo. Matemática básica, tá? E o item B? A frequência da onda. Ó, como a frequência da onda é a mesma nos dois meios, A e B, a gente tem que... Você pode usar aquela fórmula V igual a lambda vezes F, pessoal. Você pode usar tanto para o meio A quanto para o meio B, porque os dois têm a mesma frequência, né? Então, se você fizer usando os dados do A e os dados do B, vai dar na mesma. Então, ele pegou do A aqui, ó. VA igual a lambda A vezes FA. Ele quer o que agora? A frequência, né? Então, você tem a velocidade que é 40, você tem o lambda A que é 5 e a frequência ficou FA. Isolo o FA, né? Passo 5 dividindo, então fica FA igual a 40 dividido por 5 e dá 8 Hz. Tá bom?